Olá, boa noite. Jair Bolsonaro anuncia superministério reunindo Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. O futuro governo também vai unir meio ambiente e agricultura na mesma pasta. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Em dia de intensa movimentação, equipe do presidente eleito volta a defender a reforma da Previdência com o Congresso atual. Juiz Sérgio Moro diz que vai pensar caso seja convidado para o Ministério da Justiça ou Supremo. Reunido em São Paulo, PT fala em criar uma frente de resistência liderada por Fernando Haddad. O cenário econômico que o próximo presidente irá encontrar em 2019. Livro lançado agora à noite reúne artigos em defesa da Constituição e do Estado de Direito. Todos concordam que a Constituição foi um grande avanço. Neve e chuva causam tragédia na Itália e inundação em Veneza bate recorde. Na bancada temos a presença do consultor político Gaudêncio Torquato e o diretor da Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo, Antônio Corrêa de Lacerda, que está chegando aqui no estúdio. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, fez a primeira reunião com a equipe para avaliar os nomes de futuros ministérios de seu governo. Ele quer juntar as pastas da Agricultura e Meio Ambiente e também criar um superministério da Economia, que deve ser comandado por Paulo Guedes. O presidente eleito deixou a sua casa na zona sul do Rio logo cedo sob forte esquema de segurança. A reunião foi na casa do empresário Paulo Marinho. Além do vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, participaram seus assessores mais próximos. O deputado Onyx Lorenzoni, que deve ser o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Gustavo Bebiano, dirigente do PSL, e o economista Paulo Guedes, que falou da reforma da Previdência. Segundo ele, é fundamental separar a assistência social da aposentadoria paga ao trabalhador. Nós vamos criar uma nova previdência com regime de capitalização. Mas existe uma previdência antiga que está aí. Então, além de um novo regime trabalhista previdenciário que nós deveremos criar para as futuras gerações, nós temos que consertar essa que está aí. Na reunião, o presidente eleito decidiu fundir as pastas da Agricultura e do Meio Ambiente e criar o Ministério da Economia, unindo Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. A ideia é enxugar dos atuais 29 para algo em torno de 15 pastas ou um pouco mais. Também foram estudados possíveis nomes para ministros do governo. Um deles é o do juiz Sérgio Moro, citado para a Justiça ou para o STF, e que se manifestou em nota dizendo que fica honrado pela lembrança e que, caso seja efetivado o convite, será objeto de reflexão. Já o astronauta Marcos Pontes revelou nas redes sociais que aceitou ser o ministro da Ciência e Tecnologia. A prioridade é a conclusão da montagem da equipe. Temos alguns nomes, mas isso o presidente vai anunciar. Jair Bolsonaro deve ir semana que vem para Brasília acompanhar os trabalhos de transição. Onyx Lorenzoni deve se reunir amanhã com o ministro-chefe da Casa Civil do governo de Michel Temer, Eliseu Padilha. Nós já vamos levar amanhã alguns nomes para que sejam constituídos, porque há um prazo para que seja publicado, para que segunda-feira, dia 5, a todo vapor a gente comece a transição de fato. Muito boa noite, Torquato, obrigada pela presença. Já receberemos também o professor Lacerda. Mas eu gostaria de falar com você sobre essa primeira reunião, né, de integrantes do próximo governo. Falou-se em organização e redução de ministérios, criação desse superministério da Economia, que a gente ainda vai entender e saber mais a fundo como funcionará. Mas como que você está enxergando essa transição e a maneira de implantação do próximo governo? Bom, boa noite, Joyce. Boa noite, telespectadores. Eu vejo essa primeira reunião como uma reunião, vamos dizer, de tomada de visão, de tomada de pé, vamos dizer assim, da situação. O Bolsonaro, evidentemente, vai querer reduzir de 20 e tantos ministérios, 28 para 15. Eu acho que vai chegar a 17, que é o número dele. Né? Tem uma jogadinha de Bart aí na jogada. A transformação do Ministério, veja bem, da Fazenda, do Ministério da Economia, juntando planejamento, indústria e comércio,
essa junção pode ser muito perigosa. Por quê? Veja bem, porque o ministério que planeja contas, que faz orçamento, que é o do planejamento, ele vai ter uma função bem diferente, por exemplo, dos ministérios que gastam. Uhum. Então, a indústria e comércio gasta. Entendeu? Então, a própria Fazenda gasta. E como é que o Ministério do Planejamento vai examinar uma demanda que virá, por exemplo, da Fazenda ou da Indústria e Comércio? Certamente vai aprovar, já porque o Ministério é um só. Estão dentro da mesma pasta. Primeira questão é essa. Né? Segunda, evidentemente, ele está concentrando um superpoder nas mãos do Paulo Guedes. Poder que, na minha visão, nem o Delfim Neto conseguiu lá atrás, quando ele foi o superministro da Fazenda, na época dos generais, Garça Azul, o Corte Silva, começou o Corte Silva, depois o Garça Azul Médici, depois João Figueiredo. É um risco isso? Veja bem, ele concentrou muito poder, mas mesmo assim não conseguiu, evidentemente, dar eficiência, vamos dizer assim, a essas ações, porque são ações diferenciadas. No caso presente, eu acredito que é um desafio muito grande, é uma novidade, e ao mesmo tempo é um desafio. Vamos ver. O Paulo Guedes é reconhecidamente um quadro do mercado, um liberal, mas eu não sei se vai conseguir, né, particularmente, por exemplo, juntar tantas funções. A indústria de comércio, por exemplo, hoje tem uma atividade imensa. E pelo que eu estou sabendo, até a área de comércio exterior, que está nas relações exteriores hoje, também vai para o Ministério da Economia. Então, vejo uma situação muito grave. Agora, quanto aos nomes, nós estamos vendo aí que os nomes... Sérgio Moro, os Marcos nomes até agora. Pontes, o caso do Sérgio Moro. Realmente, o Bolsonaro está pensando muito também na opinião pública, porque o Sérgio Moro, na minha visão, é o perfil talvez mais consensual do Brasil hoje, mais aplaudido do Brasil. Agora, o Sérgio Moro, para sair do seu juizado de primeira instância, para ascender, para chegar ao posto de ministro da Justiça, ele vai ter que renunciar, vai ter que deixar o juizado de primeira instância para assumir, né? Será que vale a pena uma pessoa tão aplaudida? Será que ele não vai, digamos assim, ser guindado a um alto posto, mas será que não vai ser vidraça? E se, de repente, o próprio governo capengar mais adiante, a imagem cambaleante, eventual cambaleante do governo, poderá também atingir o próprio Chegar Então, até acredito que é um pouco né? perigoso isso aí. Mas a mensagem, a intenção é a transmissão dessa mensagem. A intenção realmente é de dar um crédito, né, à opinião pública, acreditar no Bolsonaro, quer dizer, na verdade, premiar o juiz que tem feito um trabalho exemplar na primeira instância, lá em Curitiba. Quanto aos outros nomes, nós estamos vendo aí o Marcos Pontes da por ciência. exemplo. Como você vê? Eu acho que da tecnologia, não sei se ele tem condições, vamos dizer, técnicas, pelo fato de ter sido astronauta e ter, né, ficado enfim, no seu passeio orbital, não sei se isso lhe dá condições para realmente gerir o Ministério com uma parte tão importante. Quanto à junção, Joyce, da agricultura com o meio ambiente, aí eu acho um perigo. Olha, até porque o meio ambiente, essa área tem uma pauta muito sensível. E como é que ele vai administrar a acessibilidade da questão ambiental, a preservação, digamos assim, das condições ambientais com a agricultura? Que a agricultura, na minha visão, a partir de quem ele colocar lá, vai ter uma visão meio predatória. E eu não sei se vai conseguir distinguir, separar a área ambiental da área que eu temo que digamos assim, o ministro da Agricultura pode ser até um bom empresário rural ou alguém ligado ao campo, mas é preciso ter muita sensibilidade para cuidar das questões ambientais. E as discussões sobre a reforma da Previdência voltaram à tona no Congresso Nacional. Fazer mudança constitucional agora é apontada como fundamental pelo novo governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro já avisou que quer aprovar pelo menos 2 medidas ainda com os atuais parlamentares. Uma sobre a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, com o apoio da bancada da Segurança Pública, e a reforma da Previdência, com algumas alterações no texto que está no Congresso. Mas antes de votar qualquer reforma, é preciso acabar com a intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro,
como determina a Constituição Federal. Mas o governador eleito do Rio, Wilson Witzel, já disse que pretende pedir ao presidente Temer que seja estendida. Depois de definida esta questão, serão necessárias 2 votações na Câmara e 2 no Senado para alterar a Previdência Social. Nos corredores da Câmara, deputados a favor e contra as votações ainda neste ano se revezaram para explicar os seus motivos. Eu estava conversando ontem com o presidente Michel Temer e ele comentou exatamente sobre isso. Desde que o presidente eleito aceite votar e concorde com isso, eu acho ótimo, vamos trabalhar nesse sentido. Eu acho praticamente impossível. Essa reforma ela está enterrada. Não tem o menor jeito de ressuscitar nenhum ponto que possa ser minimamente aproveitável desta. De olho em sua reeleição para a presidência da Câmara, Rodrigo Maia do DEM disse hoje que é precipitado falar quando a reforma da Previdência será votada. O Brasil precisa da reforma, o déficit previdenciário cresce no mínimo 40 bilhões por ano. Abrir um prazo para votação agora seria cometer o mesmo erro que nós cometemos no ano passado. Gaudêncio, eu te repasso a pergunta. Aprovar ou avançar com a reforma da Previdência ainda este ano, é possível? Olha, primeiro vamos constatar que um presidente que se é eleito, um novo presidente, tem muita força. Qualquer presidente que se elege, ele realmente congrega no início um grande capital, né? A ponto, por exemplo, de, se ele tiver vontade política, ele cria condições para essa votação. Então, vamos partir desse princípio. A segunda questão é como aprovar uma reforma da Previdência. Primeiro, ele tem que trabalhar operacionalmente, tirar a intervenção do Rio de Janeiro, porque a Constituição, para ser mexida, ela só pode ser mexida sem haver essa intervenção militar no Rio de Janeiro. Então, só depois disso, então ele vai ter que suspender essa intervenção militar no Rio de Janeiro para tentar votar a Previdência. Segundo, o que aprovar da velha, vamos dizer, chamar da velha, entre aspas, reforma para a Previdência, e o que pode ser adiantado de uma nova, que o Paulo Guedes está falando, por exemplo, uma nova Previdência com base na capitalização. Isso, Previdência de capitalização. Quer dizer, é uma Previdência em que o próprio trabalhador arca com, vamos dizer, com a sua aposentadoria, ele faz os seus depósitos mensais, enfim, visando a sua aposentadoria, capitalizando por uma própria Previdência. Agora, como compatibilizar isso com a velha Previdência? Por exemplo, a questão da idade. Como trabalhar a questão da idade que hoje, por exemplo, a velha Previdência trabalha com a idade de 66 anos para os homens e 65 para as mulheres, ou até menos para mulheres. Qual é a idade que vai ser, a nova idade que vai ser colocada nessa nova Previdência? Como compatibilizar o regime dos servidores públicos com o regime dos trabalhadores privados? Esse é um gargalo muito difícil. São muitos elementos para serem muito complicada essa situação. Então, os estados brasileiros precisam todos trabalhar esse conceito. Não adianta também, eu acredito que o governo vai ter que chegar a um acordo com os governadores para trabalhar também a questão das previdências estaduais, né? Não dá para trabalhar só em cima. Então, é uma ação imensa, gigantesca, esse de fazer um grande acordo com os governadores dos estados para que também seja contemplada aí a previdência dos estados, que o rombo é muito grande nos estados. Mas haveria um interesse do atual governo, do governo Temer, em deixar a questão mais adiantada? Não, o governo Temer gostaria de entregar de dar esse presente ao próximo governante, porque você sabe, Joyce, qualquer que seja o projeto, vai demandar impopularidade. Sim. Então, o governo Temer, pelo que eu estou sentindo, ele gostaria de aprovar este ano, com a impopularidade que tem o governo, aprovar e evitar esse problema a partir de janeiro do próximo ano. Então, eu acredito que a intenção é até boa do governo. E se houver realmente vontade política do presidente eleito Bolsonaro, Jair Bolsonaro, evidentemente a área política tende também a concordar com sua disposição. Agora, outro assunto. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual de Santa Catarina vão investigar a deputada que abriu um disque denúncia contra professores. Ela é acusada de danos morais coletivos e de violar o direito dos estudantes à educação.
Ana Caroline Campagnolo, deputada estadual eleita pelo PSL, pediu por meio de redes sociais que alunos gravassem vídeos de professores que venham a fazer manifestações político-partidárias em sala de aula. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação afirmou que a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases asseguram a liberdade de ensino e aprendizagem e que o uso de celular nas salas de aula é proibido. Ana Caroline afirmou que os professores devem permanecer neutros no exercício da função. A direção da Faculdade de Administração e Economia da USP abriu sindicância para identificar os alunos na foto com supostas armas dentro da instituição. Na imagem, eles aparecem vestidos com roupas alusivas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Em nota, a faculdade repudiou a ação e afirmou que a instituição é um lugar para a comunidade pensar, discutir, aprender e crescer. Alunos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, no centro de São Paulo, se manifestaram hoje contra o ódio e o racismo após postagens de aluno de direito. No último domingo, ele publicou vídeo no qual afirma estar armado e faz ameaças a negros e partidários do PT. A Promotoria de Direitos Humanos pediu a abertura de inquérito policial. O aluno foi suspenso e a faculdade abriu sindicância para apurar o caso. O rapaz foi demitido do escritório de advocacia onde trabalhava como estagiário. Torquato, foram várias movimentações, manifestações recentes no ambiente acadêmico, estudantil. O ambiente acadêmico é sagrado. O professor é autônomo, independente, tem liberdade de dar a sua aula, entendeu? Usar a expressão que quiser. E essa atitude da aluna de querer filmar uma aula, isso é uma agressão ao próprio sistema democrático. É uma agressão à universidade. Na minha visão, esses atos todos precisam ser coibidos de maneira dura. As universidades deveriam se pronunciar de maneira mais firme e o próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro, deveria também, nessa direção, tentar fazer uma expressão para que estes grupos não manifestem tanta violência, não manifestem tanta vontade de agir como Big Brother, ou seja, filmar, denunciar. Que ambiente é esse? Nós estamos numa ditadura, a ditadura do medo. É preciso ter muito cuidado. Então, acho que o próprio presidente precisaria, nesse momento, vir com uma expressão forte para tentar coibir essas manifestações antidemocráticas. E essas eleições serviram de termômetro para mostrar a força das redes sociais como fonte de informação, debate, também de muita polêmica. A geração do Carlos cresceu com o tabu que não se discute política, religião e futebol. Hoje, aos 60 anos, vê um cenário diferente. Eu acho que houve um amadurecimento grande em relação ao ser humano, ao brasileiro, discutir política. Nessas eleições, meu principal meio de comunicação em termos de política foi usando as redes sociais. A Ana votava no candidato que o pai indicava. Este ano, ela sentiu que pela primeira vez votou com consciência. A política veio para dentro da casa da gente através das redes sociais. Então, eu comecei a me interessar nessa agora eleição, a procurar, a ver como é o candidato, a ver aquilo que ele propõe. Ao contrário do que muitos imaginam, o interesse pela política aumentou no país. Eu acredito que ser politizado, pelo menos hoje no Brasil, é ter consciência tanto dos quadros econômicos e sociais, quanto realmente dos parâmetros ideológicos. 120 milhões de brasileiros já usam a internet, segundo o IBGE, e esse alcance democratizou a batalha eleitoral. A prova disso é uma campanha agora de candidato à presidência que ele utilizou as redes sociais. É um meio de comunicação que abrange muitas pessoas, chega a lugares remotos e com certeza ajuda a decidir, ajuda trazendo informações. Eu acho que as redes sociais nos ajudam a aumentar os tópicos e o quanto é discutido. E acho que é uma ferramenta que teria suas finalidades para o bem,
mas nem sempre é tão bem empregado como a gente gostaria. Nessa eleição, as redes sociais facilitaram a aproximação do cidadão com os políticos e serviram como um espaço de troca de mensagens e debates. Mas também trouxeram um risco, a criação de bolhas políticas, quando os usuários são cercados somente por pessoas que compartilham da mesma visão. Fazer política justamente é debater com quem pensa diferente de você. E para ver como que essas diferenças podem estar contempladas dentro da mesma sociedade. Eliminar quem pensa diferente é eliminar o precioso da diversidade em cada sociedade. Gaudêncio, então as pessoas estão mais politizadas com a rede social, mas precisam saber usar de uma forma melhor? Veja bem, esta eleição marca o ciclo da democracia digital no país, o início da democracia digital no país. A sociedade deu cortes à política, o que não significa que deixou de se interessar pela política. Deu as costas aos velhos políticos, à velha política. No entanto, passou a se conscientizar mais sobre os seus direitos, o direito do voto, usando a arma do voto para tentar limpar a moldura política. Então, as redes sociais contribuíram realmente para animar as militâncias. Eu não digo que as redes sociais conseguiram capturar, atrair contingentes eleitorais, mas animaram as militâncias. E, evidentemente, facilitaram, veja bem, a comunicação entre os candidatos e os eleitores. Essa facilidade ocorreu muito. Então, nós estamos vendo o Brasil como, vamos dizer assim, um país que realmente se inseriu plenamente, intensamente, profundamente na democracia digital. É um fato a se considerar. Até porque os paradigmas da velha política, todos eles foram derrubados. Muitos deles, por exemplo, comunicação via TV, via rádio, comunicação eleitoral. Segundo, dinheiro. Dinheiro não elege candidato. Alguns candidatos gastaram migalhas, se elegeram. Né? A rede social trouxe um novo jeito do político fazer a política. Né, exatamente. Também. Então, veja bem, então, o eleitor mostrou, não, nós temos autonomia. Então, esta eleição é a eleição da autogestão eleitoral. De autogestão eleitoral. O eleitor não vai mais pela palavra do pai ou da mãe ou dos irmãos, da influência dos amigos, eu vou escolher o meu candidato. Inclusive, num grupo de amigos, numa mesa de bar, você vê um vota num, outro vota no outro. É impressionante como um influencia mais o outro. Isto é um ganho na área da autonomia, na área da autogestão técnica, aquilo que os europeus já tinham conseguido décadas atrás. Nós estamos começando, portanto, a ter abrir uma era de independência. E eu acho que é preciso cultivar este modelo, essa modelagem, para que nós possamos realmente, mais adiante, inovar mais ainda o processo político eleitoral. E veja a seguir, um raio-x da economia brasileira. E ainda, PT quer criar uma frente de resistência liderada por Fernando Haddad. Aguarde que nós voltamos em instantes. Recuperar e impulsionar a economia do país será um dos grandes desafios do novo presidente eleito. E para as contas entrarem no azul, será necessário realizar uma série de reformas, como a da Previdência e a tributária. O Brasil está com as contas no vermelho. E não é de hoje. Se fosse um trabalhador, o país não teria dinheiro para passar as férias. E dificilmente apareceria aqui no aeroporto. O saldo de tudo que o governo arrecada e gasta é negativo. É o chamado déficit fiscal. A Secretaria de Planejamento Econômico, um órgão do Ministério da Fazenda, estima para este ano um déficit de pouco mais de 137 bilhões de reais. Valor suficiente para construir mais de 1,5 milhão de unidades do Minha Casa Minha Vida. Para o ano que vem, o novo governo vai enfrentar um rombo previsto de 117 bi. Se as finanças públicas andam mal, um dos motivos está aqui. O número de pessoas que entram numa dessas agências para pedir um benefício previdenciário aumenta, porque a população está envelhecendo.
e o número de pessoas que trabalham e ajudam a pagar os benefícios de quem vem a um destes guichês diminuiu. Senha E347. Em agosto, o último dado disponível, o chamado Regime Geral da Previdência, pagou mais de 34 milhões e 700 mil benefícios, incluindo assistência social e auxílios, 535 mil a mais que no mesmo mês do ano passado. Desde 2011, o déficit do regime que atende os trabalhadores da iniciativa privada subiu 12,5%. Somando com o regime dos servidores públicos, quebrado em muitos estados, a Previdência deve fechar o ano com um rombo de quase 193 bilhões. Arrumar as contas do país afeta o nosso bolso. Obrigado. Este pão de queijo aqui, por exemplo, custou R$ 5,90. Pouco mais de R$1 são impostos. Para fazer um ajuste fiscal, o governo pode aumentar os tributos. E não custa lembrar que eles estão embutidos em tudo que a gente produz e consome. Mas não bastam aumentar as receitas, é preciso também diminuir as despesas. Para isso, o governo costuma cortar os chamados gastos não obrigatórios, como investimentos. Sem dinheiro para investir, um aeroporto como este não sai do papel. Sem obras, não há emprego. Mais de 12 milhões de desempregados no país. Sem trabalho, a renda cai. Sobram menos recursos para gastar no supermercado, no lazer. Se o dinheiro não circula, a economia patina. Este ano ela deve crescer pouco mais de 1%, segundo o último boletim do Banco Central. Para o ano que vem, a previsão é mais otimista. Nos 8 primeiros meses do ano, o comércio e a indústria puxaram a economia. Um dos setores que contribuíram para estes resultados foi o automotivo. 1.840.000 veículos foram vendidos até setembro, 14% a mais que no mesmo período do ano passado, segundo a Associação dos Fabricantes. Um número que encheria quase 700 estacionamentos como este, do maior aeroporto do país. O agronegócio, que vinha puxando a recuperação do Brasil, não cresceu nem caiu. Quem não vem bem é o setor de serviços. Outro número que preocupa é o da inflação. Em setembro, o IPCA subiu e deve fechar o ano pouco acima dos 4%. E sabe o que mais influenciou a taxa no mês passado? O aumento dos combustíveis e das passagens aéreas. Não são só as malas que estão pesando na hora de viajar. Ainda faltam 2 meses para o check-in do novo presidente da República. Jair Bolsonaro vai embarcar como comandante num voo com mais de 200 milhões de passageiros. E não custa nada lembrar o alerta do Banco Mundial. É preciso deixar as finanças públicas em ordem para a economia poder decolar. Temos agora também a presença conosco do professor Antônio Corrêa de Lacerda. Muito boa noite, professor. Obrigada por estar conosco. E você chega já no momento de nos ajudar a entender esse raio-x, né, da economia do Brasil. A nova equipe econômica desse novo governo vai tomar conhecimento dos números dos diversos setores e eles não são animadores, né? E a questão da Previdência será discutida logo no início, logo nos primeiros passos do novo governo. São muitos assuntos que precisam ser ajustados de acordo com esses números que a gente acabou de ouvir, não? Isso mesmo. Quer dizer, o desafio é enorme, né, porque você tem um déficit público expressivo e o que a gente precisa levar em conta é o seguinte, quer dizer, a maioria dos estados nacionais, dos 20 principais países do mundo que compõem o chamado G20, né, são deficitários. Assim como o Brasil. Isso nos dá uma carta aberta? Claro que não, nós temos que ajustar as nossas contas. Mas o Estado é diferente de uma empresa ou do nosso lar, porque o Estado, primeiro, ele tem obrigações constitucionais, ele tem uma responsabilidade social de atender às necessidades das pessoas, né, as necessidades de investimento, infraestrutura, etc. E, por isso, o Estado tem um monopólio da emissão monetária e de emissão de dívida. Por isso também todos esses países são endividados. Qual é o problema do Brasil? No Brasil é que nós ampliamos muito esse déficit público, né? E isso está sobrecarregando a dívida pública em proporção do PIB. Então, isso evidentemente tem um limite, nós estamos lá em mais de 77%, né, em relação dívida-PIB. Então, precisamos ajustar a economia
para evitar a explosão do déficit e, consequentemente, da dívida. Agora, como fazer isso? Qual a sequência? Né? Desde 2015, já com Joaquim Levy, depois Meirelles, né? E o governo Temer segue essa trajetória. Ao que parece, Paulo Guedes, indicado ministro do Bolsonaro também, é de colocar todas as fichas no ajuste fiscal para recuperar a confiança, e essa confiança traria automaticamente a volta do crescimento. Infelizmente, isso não ocorre, né? E não tem ocorrido. Então, significa o seguinte, que nós vamos ter que trabalhar, sim, o ajuste fiscal, porém, um ajuste fiscal que combine com a recuperação da economia. Porque a própria recuperação da economia vai ampliar a arrecadação, vai dar mais condições da economia se sustentar. Porque o ajuste, ele acaba significando cortes ou aumento de impostos. Isso. Então, na medida em que você faz cortes, principalmente em investimentos, porque, na verdade, o Executivo ele tem pouco espaço para manejar os gastos públicos, porque ele tem muitos gastos vinculados, nós temos elevado desemprego, isso tem gastos sociais. Então, o que acontece? Acaba sendo sacrificado o investimento público, que deveria ser o último item a ser sacrificado. Na verdade, numa crise, o Estado deveria cumprir o seu papel anticíclico de ampliar os seus investimentos. Então, a estratégia que vem sendo adotada desde 2015, ainda com Dilma e Levy, não tem dado certo. Quer dizer, é preciso repensar as prioridades da política macroeconômica, esse conjunto de fatores, então, definição de juros, de gastos públicos e do câmbio, para criar um ambiente favorável ao crescimento econômico. A única divergência em relação ao que está sendo praticado é quanto às prioridades e, segundo, que isso não será automático, isso depende também de indução, né? Lacerda, me permita fazer uma pequena reflexão. Claro. O que me deixa muito curioso neste momento é o seguinte: como vai ser essa equação do novo governo de, ao mesmo tempo, começar a fazer um ajuste fiscal e, ao mesmo tempo, ter que atender demandas imediatas e prementes da população, demandas, aliás, que o elegeram, na minha visão. Isso. O povo está lá na ponta olhando isso aí. Então, olha bem, não combina uma política de contenção de gastos com populismo. Isso. Lacerda, como é que você vê essa questão? Porque, veja bem, eu acho que isso é um imbróglio. Ele não vai ter que ficar só no ajuste fiscal, vai ter que, na minha visão, dar respostas na área da segurança pública, na área do Bolsa Família, na área da saúde. Como fazer e tudo isso prevê gastos, né? Exatamente. Vai ter um desafio muito grande e, pior, se adotar a estratégia que vem sendo praticada desde 2015, ao meu ver, essa equação não vai funcionar. Sim. Ou seja, vai haver uma pressão muito grande da população, porque o desemprego é muito elevado, há uma pressão por gastos sociais e o Estado, evidentemente, com as suas reservas, né? Ou melhor, o seu orçamento muito limitado, né? Você quer ver uma outra contradição, Gaudêncio, você que estuda bem isso? Quer dizer, quem vai dar as cartas num governo Bolsonaro? Vai ser Paulo Guedes e equipe ou vão ser os militares, né? Porque, pelo que se sabe, vão ser nomeados 50 integrantes do futuro governo Bolsonaro para fazer a transição. 25 serão militares, 25 serão do Paulo Guedes. Paulo Guedes é uma tendência ultraliberal. E os militares, nós sabemos, são nacionalistas, têm uma tendência a uma intervenção maior, né, no Estado, vê outro papel para as estatais. Como vai ser, por exemplo, a questão da privatização de empresas estratégicas na área de gás e energia, tendo por trás uma índole militar, que realmente é imbricada, ligada ao intervencionismo do Estado, e, ao mesmo tempo, tem, do outro lado, o Paulo Guedes defendendo uma privatização ampla e quase restrita. Exatamente. Ele diz, vamos privatizar tudo. O militar, não, peraí, não é por aí. Exato. Então, é um anúncio eu de estou conflitos, vendo aí não? um dilema muito grande. Exatamente. É um dilema entre a geração de caixa, e a gente sabe que, historicamente, no Brasil, isso nunca deu certo quando foi feito, né? Uma privatização rápida para gerar caixa, é quase que vender o almoço para pagar o jantar, ou, se a gente quisesse, vender os móveis da sala para pagar o jantar. E, evidentemente, há uma falha regulatória no país muito grande, né? O que é essa falha regulatória? É que
essas áreas normalmente são de monopólios públicos. Sim. Ao transferir para o setor privado, transforma num monopólio privado, que tem um poder de formação de preços e definição, né, que deixa o consumidor, o usuário, muito desprotegido. Então, são questões que terão que ser muito bem trabalhadas para não incorrer em erros que a gente já cometeu. Vamos cometer novos erros, né? Porque os velhos erros não merecem ser repetidos. Tem que ficar para trás, não? A Comissão Nacional Executiva do PT se reuniu em São Paulo com a presença de Fernando Haddad. O partido quer criar uma frente de resistência ao governo de Jair Bolsonaro. Um dos objetivos dessa frente, segundo a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é barrar medidas do governo de Jair Bolsonaro, que já entraram para debate, como a reforma da Previdência. Nós não vamos fazer essa luta sozinhos, é claro, né? O PT é um dos instrumentos que a sociedade tem para lutar e fazer esse enfrentamento. Por isso que nós estamos apostando na construção dessa frente de resistência ampla pela democracia e pelos direitos do povo. E vamos dedicar todos os nossos esforços para isso, enquanto partido, né? O Fernando Haddad, no nosso entender, tem um papel muito importante e relevante nesse processo. Depois das urnas, o PT voltou à oposição. A representação partidária tradicional perdeu força. A velha disputa entre PT e PSDB saiu de cena e novos partidos entraram em campo. Os 26 estados e o Distrito Federal estão sob o comando de 13 partidos diferentes. Cenário inédito no Brasil. O PT elegeu o maior número de governadores, 4, um a menos do que em 2014. O PSL, que elegeu o presidente da República, assume pela primeira vez governos de 3 estados. O MDB encolheu de 6 para 3 governadores. O PSDB também governará 3 estados e assegurou a hegemonia em São Paulo. O PSB comandará ao todo 3 estados. DEM, PSC, PSD elegeram 2 governadores cada um. Os partidos Novo, PCdoB, PDT, PHS e PP conquistaram um governo cada. Com as mudanças, os líderes dos partidos devem reformular posições. Acho que cabe ao PSDB ter posição agora. A falta de posição em vários temas levou a um prejuízo junto à sociedade, levou a um prejuízo por ter ficado em cima do muro em várias situações e daqui para frente essa avaliação, essa política mais clara vai ser feita no PSDB, é isso que a gente defende. Eu acho que o importante é a bancada do MDB permanecer unida, dialogar e tomar decisões em votações que sejam importantes. E eu tenho certeza que a unidade vai mostrar que o MDB continua forte no parlamento. Então, essa reacomodação de tantos partidos nos trará um jeito diferente de fazer oposição. Joyce, esse é um outro aspecto que tem que ser considerado no governo Bolsonaro. Não se trata apenas de fazer, digamos assim, a base situacionista, como se pensa, o Bolsonaro tenta fazer uma base em termos de 300 parlamentares dando apoio, mas precisa ver que a oposição também vai funcionar, a partir do PT, como nós vimos aí a Gleisi anunciando isso. O problema é o seguinte, há uma dispersão muito grande. Os partidos realmente, o que essa eleição mostrou, foi uma dispersão partidária, inclusive com a eleição de governadores distribuídos por 13 partidos. Isso vai significar um esforço maior de articulação por parte tanto da situação como da oposição. Evidentemente, alguns dizem que já não vão, por exemplo, com o PT. O Ciro Gomes, por exemplo, está dizendo que não vai seguir mais com o PT. Esses partidos aí que perderam muito, o PSDB, o PMDB, na minha visão, vão tentar se acomodar ali, mas, num primeiro momento, é muito difícil de seguirem a linha bolsonariana. Eu acho que vai ser... Vão ficar por ali olhando de um lado para outro, para ver para onde é que vai o peso da balança. Então, eu acredito que vai ser preciso um esforço de articulação muito grande para juntar tanto as oposições como para juntar a situação, porque o campo está muito disperso, está muito fragmentado. Então, há desafios econômicos, como a gente acabou de tratar, há conflitos dentro do próprio governo Bolsonaro, né, da conjunção dos técnicos e dos militares que o apoiam, e ainda a questão congressual, quer dizer, que ele terá que enfrentar temas complexos, como já citados aqui, reforma tributária, previdenciária e o dia a dia do governo, o orçamento. Por exemplo, um tema que ele vai ter que enfrentar em algum momento é tentar reverter a emenda constitucional 95, que é aquela do teto de gastos, porque aquilo ingessa o governo, né?
não é um tema fácil de ser tratado, é uma emenda constitucional, precisa de aprovação de 3/5 nas duas casas em 2 turnos. Duas votações. Então, são desafios imensos, o que leva a crer o seguinte, não é que a gente está aqui falando, olha, não vai dar certo, o cara nem assumiu, mas a lua de mel que existe em torno do Bolsonaro tende a durar muito pouco. Né? Porque as demandas... Normalmente, só para lembrar, é de 6 meses essa lua de mel, mas tende essa lua de mel do Bolsonaro ser menor. Na minha visão, ser de 3 a 4 meses no máximo. Porque as demandas são muito fortes, né? E veja em instantes, livro lançado agora à noite reúne artigos sobre a defesa da Constituição. E mais, Donald Trump quer acabar com a cidadania para filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. São os nossos próximos assuntos, não saia daí. Propostas para alterar a Constituição também entraram no debate eleitoral. A Constituição Cidadã está completando 30 anos e tem o mérito de se manter atual na defesa da democracia e dos direitos fundamentais do cidadão. Hoje, um livro lançado na OAB, São Paulo, comemorou a data. O livro 1988-2018, 30 anos da Constituição Federal do Brasil, reúne 21 artigos escritos por juristas e advogados e faz uma reflexão sobre como temas atuais são tratados na Carta Magna 3 décadas depois. Nós passamos por grandes momentos, então, de ditadura militar e temos esta oportunidade, então, de uma jovem democracia, de fazer um balizamento daquilo que foram as principais conquistas e garantias nos últimos 30 anos do nosso Estado Democrático de Direito. A Constituição Cidadã foi apresentada em outubro de 1988 pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. A Carta Magna recebeu mais de 12 mil sugestões dos constituintes, entidades da sociedade civil e dos cidadãos que enviaram as propostas pelo correio. A Constituição brasileira é uma das mais extensas do mundo. São 250 artigos. Também recebeu, ao longo das últimas 3 décadas, quase 100 emendas. Nada que tenha alterado os princípios de liberdade e de defesa dos direitos humanos, promovendo uma ruptura com a ordem jurídica de períodos autoritários. A Constituição de 88 criou, entre outras normas, o Sistema Único de Saúde, colocou a educação como dever do Estado, a defesa do consumidor como direito fundamental, garantiu aos brasileiros o pleno acesso à cultura e conferiu ao Estado o dever de proteger todos os tipos de manifestação. Todos concordam que a Constituição foi um grande avanço. O que nesta campanha se verificou é que, de uma parte e de outra, ouviu-se falar numa nova Constituinte, né? Mas qual é o fato que provocaria uma nova Constituinte? Por isso, no último domingo, ao término da eleição, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, declarou que o presidente eleito deveria ter como primeiro ato jurar o respeito à Carta Magna. Foi o que Jair Bolsonaro fez. Que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. A Constituição do país é o eixo da sociedade. É ela que define os parâmetros do comportamento da sociedade, principalmente dos agentes públicos, do Estado. E ela teve essa grande virtude, ela soube ouvir a todos e acomodar todos os interesses. Isso foi importante para pacificar o país, algo que nós precisamos também nesse momento. Bom, Lacerda, reforçar o respeito à Constituição depois de uma eleição tão conturbada tem um peso importante, né? Muito importante, porque ali estão as questões principais, né? Os nortes para conduzir o Estado, para conduzir o governo. Quais são eles? O Estado Democrático de Direito, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, né? As políticas sociais, que o Estado social também está previsto na Constituição. Então, preservar esse ambiente democrático é fundamental para aquilo que a sociedade deseja, né? Que é ter o espaço para trabalhar, para se expressar, né? Então, ao completar 30 anos a nossa Constituição, é mais do que o momento da gente, primeiro, avançar naquilo que é fundamental para a preservação da nossa democracia e da liberdade de expressão. Gaudêncio. Na minha visão, nós estamos comemorando 30 anos da Constituição mais avançada do Brasil em todos os tempos. É a Constituição Cidadã, realmente. Então,
precisamos preservar realmente aí seus princípios e defendê-la, seja custe o que custar. Agora vamos aos assuntos internacionais. Um ex-enfermeiro alemão, que começou a ser julgado hoje, admitiu ter assassinado 100 pacientes em 2 hospitais do país. Nils Hegel, de 41 anos, cobriu o rosto ao entrar na sala do júri e confessou os crimes. Ele disse que aplicava altas doses de medicamentos para causar paradas cardíacas em pacientes e depois usava técnicas de reanimação para impressionar os colegas. Os assassinatos aconteceram durante 5 anos em hospitais de 2 cidades. Uma das vítimas foi o pai deste homem. Ele disse que espera uma punição justa e quer deixar tudo para trás depois do julgamento. Hegel já cumpre pena de prisão perpétua há quase 6 anos por 6 crimes semelhantes. O presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que prepara um decreto para acabar com o direito à cidadania americana de filhos de imigrantes que nasçam no país. Donald Trump disse em uma entrevista que é ridículo. Isso tem que acabar. Críticos afirmam que a medida seria ilegal porque viola a Constituição. Há uma semana das eleições legislativas, Trump é pressionado pela caravana de imigrantes que marcha no México rumo aos Estados Unidos. Mais de 7 mil pessoas de Honduras, Guatemala e El Salvador participam da caminhada. 5.200 militares americanos irão para a fronteira para impedir a entrada dos imigrantes. Gaudencio, sobre a fala do presidente americano de impedir a cidadania? É um absurdo que o presidente da maior nação democrática do mundo venha com essa expressão, em que vai, por um ato executivo, vai querer abolir uma emenda constitucional da Constituição americana, a emenda 14, que prega o seguinte: os cidadãos nascidos nos Estados Unidos ou naturalizados que estão sob a jurisdição americana são cidadãos norte-americanos e não há como deixá-los fora da cidadania americana. Não há como. Ele, evidentemente, Joyce, está trabalhando sob o aspecto do marketing. Por quê? Porque as eleições americanas, as eleições legislativas ocorrerão dia 6 de novembro agora. Ele quer fazer a maior bancada republicana. E daí por quê? Por quanto ele está querendo agradar o seu eleitorado, que é um eleitorado mais voltado para defender o nacionalismo, o defender os interesses americanos contra o processo migratório. Então, ele está fazendo isso. Isso. E o que tem que ser desnudado, né, Gaudencio e Jorge, é que essa visão dele aplicada no limite significaria ele próprio, Trump, abrir mão da sua cidadania e devolvê-la, então, aos indígenas, né, que são os originais do território. Né? Quer dizer, não tem o menor cabimento isso. Né? Fere qualquer princípio de humanidade e mesmo constitucional, como você bem destacou. E veja daqui a pouco, a estátua mais alta e mais cara do mundo. E ainda, chuvas fortes deixam a cidade de Veneza, na Itália, debaixo d'água. Aguarde que nós voltamos já. Estamos de volta. Vamos ver no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O primeiro é o Luiz Câmara. E ele diz: o PT e, evidentemente, todos os partidos de esquerda, sem ao menos ouvirem ou estudarem as novas propostas de governo do Bolsonaro, estão desde já querendo barrar quaisquer propostas no Congresso. Poderiam, pelo menos, pensar o Brasil. O Edson Fraga diz: terão coragem de mexer nas regalias do judiciário e dos próprios militares? E o Kleber Brás: 90% do que aparece sobre política em redes sociais são interpretações erradas ou tendenciosas. Se não formos atrás dos fatos, estaremos perdidos. Professor, pois é, o Kleber ressalta o papel das redes sociais e elas ganharam uma dimensão extraordinária nas últimas eleições aqui no Brasil, né? Agora, houve aí denúncias, não é isso? Não só de fake news, também com o uso de altos aportes de recursos por parte de empresários, não é isso? Na disseminação dessas fake news. Então, a bola está com o TSE, que terá que se pronunciar e avaliar esse processo. E o Kleber tem razão,
a rede social, ao mesmo tempo que ela democratiza, né, a expressão, a divulgação, também faz da mesma forma com as fake news, com as visões distorcidas e muitas vezes financiadas, como o caso que houve essa denúncia no caso da eleição, que tem que ser fortemente apurado. Gaudêncio, eu quero concordar com o Luiz Câmara, que está colocando a necessidade de os partidos políticos primeiro examinarem atentamente as propostas para depois se pronunciarem. Eu acho que é precipitado o ato de ser contra apenas que sai do governo. É preciso que a democracia seja respeitada. O governo tem alguma coisa para entrar, mas naquilo que for pertinente, evidentemente, deve haver oposição. Naquilo que realmente não for, que for para o bem do país, deve ser aprovado. Agora, fazer oposição por oposição, isso não é possível. Na Itália, as fortes chuvas já deixaram 10 mortos e inundaram a cidade histórica de Veneza. 3/4 da cidade estão debaixo d'água. As passarelas de madeira que permitem caminhar em caso de inundação deixaram de ser seguras. A Praça de São Marcos ficou inacessível para os turistas. Esta foi a 6ª vez desde 1951 que a chamada Água Alta superou os 150 centímetros em Veneza. A última tinha sido há 10 anos. Em Gênova, os ventos chegaram a 180 km/h. Um surfista morreu depois de ser jogado contra o penhasco pela força das ondas. Vários portos no norte do país foram destruídos. A neve deixou um grupo de cientistas ilhados nas Dolomitas, uma cadeia montanhosa nos Alpes. O vento derrubou várias árvores que atingiram carros. Diversas atrações turísticas foram fechadas. As fortes chuvas e ventos atingem a Itália desde domingo. Muito obrigada, Antônio Corrêa de Lacerda, Gaudêncio Torquato. Muito boa noite para vocês e até a próxima. E nós encerramos essa edição com imagens da estátua mais alta e mais cara do mundo. Inaugurada hoje, ela é uma homenagem a um dos fundadores da Índia, Sardar Patel, que foi responsável por unir estados rivais após a independência do país. A estátua tem 240 metros e custou o equivalente a R$1,5 bilhão. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Até lá!